E aí, pessoal, vamos começar agora a segunda edição da análise dos trabalhos enviados pelo pessoal que está inscrito aí no canal. Vamos começar agora com essa borboleta aqui. Essa borboleta foi feita numa pele artificial ou num EVA, eu não sei dizer exatamente qual foi o meio, né? Mas não é pele humana. O desenho da borboleta, ele tá um desenho bem legal, já demonstra aí uma construção técnica um pouquinho maior, né? Faltam alguns detalhes aqui na questão de simetria da borboleta. A simetria me incomoda um pouco nesse trabalho. Tem aqui duas manchas que eu acredito que sejam manchas de aquarela, que elas estão soltas. A mancha ela não está compondo junto com o desenho da borboleta. Para eu deixar o vídeo mais dinâmico, eu já fiz aqui as alterações que eu achei necessário, que podem deixar essa tatuagem mais legal. Eu colocaria uma mancha de aquarela mais orgânica, como se tivesse um splash de aquarela. Eu acho que isso daria a dinâmica da tatuagem, mudaria essa dinâmica da tatuagem, dessas manchas que estão muito marcadas aqui na frente. E eu também adicionei aqui alguns detalhes no corpo da borboleta, corrigi um pouquinho aqui a simetria. E essas bolinhas aqui, essas bolinhas eu teria um pouquinho mais cuidado, porque elas também, junto com a mancha, elas não estão agregando a composição. Se você quiser colocar essas bolinhas, coloca de maneira que ela esteja mais disposta, de repente, em outros lugares na composição, para não ficar uma repetição aleatória, porque bem como a parte de cima, nessa disposição, ela não está ajudando. Então, no momento que a gente coloca umas manchas assim de fundo, ela já vai melhorar bastante a composição e o resultado do desenho da tatuagem já vai ser bem mais legal, bem mais positivo, já vai ficar esteticamente mais bonito. Segunda tatuagem que eu vou ler hoje é uma cobertura, né? Só que essa tatuagem está recém-feita e ela foi feita com preto diluído. Né? E o que eu percebo aqui? Que depois de cicatrizado, essa parte, essa área da cobertura aqui, ela vai aparecer. A tatuagem de cobertura é uma tatuagem tecnicamente mais difícil, tecnicamente exige do tatuador um recurso maior, né? Então, aqui tem alguns pelinhos que estão em cima dessa tatuagem. Eu acho que dá para trabalhar bem mais esses pelos, né? Outra coisa aqui é que o leão parece que está penteadinho. Falta um pouco de pelo desgrenhado. Porque assim, ó, quando a gente coloca a dinâmica do traço toda organizadinha, a gente não deixa bem realista o pelo do leão. Aqui nessa parte de cima, eu vejo que existe um movimento vazado, só que esse movimento vazado, ele me sugere mais uma coroa. Eu sei que provavelmente pode ter sido em função da tatuagem que você deve ter colocado, mas eu acho que uma ideia de coroa já seria legal, porque afinal a tatuagem já está aqui, ele já está dando a entender que tem uma coroa. Se você olhar um pouquinho mais de longe, você vai perceber essa coroa. E de repente melhorar um pouco esse movimento aqui do ladinho esquerdo da imagem, porque ele vai ficar solto. Então, trabalhar, se uma das opções fosse trabalhar de forma a fazer esse movimento de vazado, de repente deixar esse movimento mais fluido, porque quando a gente coloca e quebra e termina, ele não fica muito fluido, então ele não dá aquela leveza para o trabalho. Né? Aqui do lado eu deixo algumas sugestões. Eu utilizaria bem mais cinzas, pretos e brancos para fazer a cobertura, porque inevitavelmente essa parte da tatuagem de baixo vai voltar. Então, no momento que a gente usa mais cinza
mais branco e mais textura, a gente tende a camuflar melhor a tatuagem. Eu ainda trabalharia um pouco mais os pelos aqui do leão de forma mais aleatória, de forma que ele ficasse mais realista, tanto aqui nessa parte da lateral esquerda, quanto embaixo, porque aqui tem quase uma linha reta e o pelo, de maneira natural, de maneira mais realista, ele não vai formar uma linha reta, ele vai ficar bem mais desorganizado, né? Então, trabalharia mais o branco, trabalharia mais o cinza, de repente trabalharia essa ideia da coroa para cobertura dessa tatuagem, porque depois cicatrizado, esses tons todos vão ficar bem claros e essa parte de cima vai ficar bem mais evidente. Então, no momento que a gente coloca o cinza, a gente resolve esse problema. Essa tatuagem aqui é uma tatuagem pequena e delicada. Se a gente for ver de pertinho, tem algumas... eu percebo que é um pouco de insegurança no traço, um pouco de falta técnica. Então, lembrar que tem que treinar mais, usa caneta Bic para desenhar no papel, porque a caneta Bic ela não agarra no papel, então é mais ou menos da mesma forma como funciona na tatuagem. Então, aqui tem alguns momentos o traço está mais grosso, em alguns momentos o traço está mais fino. Quando a gente está falando de uma tatuagem mais delicada, esses são os elementos que a gente tem que cuidar para que a tatuagem ela fique mais delicada, que o traço mantenha a unidade dele, para a gente conseguir ter esse efeito visual que a gente quer, que seja uma tatuagem leve, que seja uma linha leve. Aqui eu dei algumas modificadas, de repente trabalhar um pouco de sombra, de repente trabalhar um pouco de sombra aqui na tatuagem vai ajudar. Meu computador está meio louco aqui. Trabalhando um pouco dessa sombra, eu acho que isso vai nos dar um resultado de mais leveza. Então, eu coloquei aqui, eu tirei um pouco da dinâmica do traço, deixei um pouquinho mais leve, que seria, nessa tatuagem não tem como fazer. Talvez engrossar todos os traços e deixar eles mais homogêneos, ainda deixe mais delicado do que ter traços mais grossos, do que não ter uma dinâmica clara de traços. Em algumas horas ele fica claro, em algumas horas ele fica grosso, em outras horas ele fica mais fino. Então, a gente pode trabalhar o sculpt line, só que ele tem que ser orquestrado de maneira que, onde tem ali as folhas, onde o galinho seja mais grosso, ele fique mais grosso, e onde seja fino, seja mais fino. Então a gente tem que orquestrar esse traço para ele ter fluidez, porque é uma tatuagem pequena, e aqui o que conta são esses mínimos detalhes. Pessoal, essa daqui é uma tatuagem também é uma tatuagem que dá para perceber que é de começo. Se eu não me engano, o tatuador falou que era a primeira ou segunda tatuagem, que era nele mesmo. Então, essa auto-tatuagem é uma coisa mais difícil, porque a gente vai estar promovendo a dor e a gente vai estar sentindo a dor. Então, é muito mais difícil, é muito mais desconfortável fazer uma tatuagem em si. É mais difícil a gente evoluir fazendo autotatuagem. É uma experiência bem válida, mas é importante a gente pensar aí nesses aspectos de relevância, que é melhor pegar e tatuar numa outra pessoa e trabalhar de maneira mais assertiva para ter um resultado melhor. O que eu coloquei aqui, essa sombra, foi para deixar o desenho um pouco mais... esse desenho me sugere que ele seja mais realista, porque aqui tem a perspectiva do vaso, tem a perspectiva de folhas que estão na frente e folhas que estão atrás. Então, tem um pouco de perspectiva de sombra. Eu acho que pode pegar e trabalhar melhor essas sombras,
para a gente conseguir um resultado mais adequado de acordo com o realismo, de acordo com essa tatuagem. Lembrando que se a luz está de cima, a gente vai gerar uma sombra na parte de baixo, né? Então, essa parte do vaso, a gente tem que cuidar para não colocar sombras aleatórias, tem que colocar a sombra no lugar certo e deixar a luz no lugar certo. Então, mas essas são técnicas de desenho. Aqui, a nível de tatuagem, o traço vai ficar falhado em alguns lugares, mas eu repito que talvez seja por conta de ser uma tatuagem na própria pele. Então, tudo fica mais difícil. Aqui, nessa parte do caulezinho, deixar mais claro, colocar mais as linhas ali, de repente pintar a terrinha ali de preto para dar essa dinâmica melhor para o trabalho. E essa é a última tatuagem que eu vou analisar nesse vídeo. Tem algumas coisas que dá para melhorar. Essas folhas aqui, elas parecem que elas estão voando, né? Porque a gente tem aqui a frase como o caule da flor da rosa, né? Então é legal estudar como é que é uma rosa, porque a gente está produzindo um desenho que às vezes tem pronto na internet, o cliente só pede algumas alterações, a gente só faz as alterações de acordo, mas a gente tem que respeitar que se aqui é uma rosa, a gente tem que fazer a folha da rosa, né? E é legal deixar uma continuidade. Aqui eu trabalhei um pouquinho essa continuidade para dar essa impressão de que está tudo bem construído. E aqui, em alguns momentos, parece que a folha tá voando, né? Parece que não tem uma conexão clara da frase com o desenho. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga um resultado melhor. Eu acho que aqui, em alguns momentos, a linha da escrita ficou pequena, então em alguns momentos, assim como aqui no fechado do E, no fechadinho do A, com o passar do tempo vai tender a fechar e ser difícil de fazer essa leitura da frase. Então, quando a gente for fazer uma escrita, a gente tem que escolher um modelo de fonte adequado para aquela escrita, né? Aqui na parte da rosa, eu pautaria talvez mais sombra, já que ela sugere uma imagem realista, ou então, se a gente for trabalhar de maneira mais gráfica, eu deixaria a linha mais em evidência e colocaria bem menos sombra, ou então colocaria uma sombra bem mais leve. São as escolhas que a gente vai ter que fazer na hora do projeto. Eu coloquei mais algumas folhas para tentar coloquei aqui um prolongamento ali da folha para a gente tentar deixar de longe, para a gente tentar deixar essa impressão visual de que é uma folha. Então, pessoal, essa foi a análise desses 5 trabalhos. Espero que vocês gostem. Eu ainda vou postar outro vídeo de análise logo mais.